Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, mis hermanos, sobre como preparar um pueblo para a venida del Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma pro salud, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, tus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Já estamos de regresso, mis hermanos, outra vez. Vamos seguir estudando esse temário tão importante que é como começar os puestos de avançada. E venimos já com várias charlas, vários temas, e muitos já me estão escrevendo de vários lugares e perguntando a respeito de los detalhes de los puestos de avançada. Queridos hermanos, este momento vamos abrir a palavra de Deus outra vez para um tema muito solene, porque vamos estar falando hoje do que venimos já falando da agricultura e o ABC da verdadeira educação, mas vamos começar a falar hoje, mis hermanos, sobre a indústria alimentícia. Por isso temos que pedir a bendição do Senhor. Eu quero invitar a você também, que está acompanhando por la pantalla, que ajude a passar a voz desses temas, compartilhe em Facebook, em YouTube, em todas as redes sociais, para que muitos hermanos puedan escuchar os temas. Muitos não fazem nada porque não conhecem a luz, apenas aprenderam adventismo teórico de ir cada sábado à igreja, e desta maneira assim somos ensinados que vamos ao cielo, pero há uma missão para o remanente, há uma obra a reta final, e por isso, hermanos, ajuda-nos a passar a voz. Damos a bem-vinda a todos os hermanos também de Europa, e muitos hermanos de Espanha que nos estão acompanhando, allá em Brasil, há hermanos que nos estão escrevendo, em contato com nós outros, e aqui, hermanos, temos a grande alegria de, em Los Ángeles, ter um grande grupo de hermanos conectados com nós outros. E já tenho a alegria, hermanos, de dizer que ayer hicimos a primeira inscrição para o curso de novembro. Todavía estamos em setembro, mas já estamos anunciando que em novembro, del 12 al 14 de novembro, hermanos, vamos ter a gran concentração, o primeiro gran congresso de puestos de avançada. Agora isso já não é secreto, agora isso já é aberto, podemos venir. O cupo é limitado, estamos pedindo que haga a inscrição. Ayer hicimos a primeira inscrição, e que creio, não foi um pastor adventista, nem foi um anciano, foi uma visita. Me dijo: pastor, quero inscrever-me para o congresso de puestos de avançada em novembro. E lhe perguntei: hermana, que congregação vá? Aonde congregas? Oh, não, eu não vou a nenhuma igreja. Assim me dijo. Eu era messiânica e comecei a mirar o canal, estou maravilhada, quero organizar meu puesto de avançada, quero ir aprender. Assim, hermanos, que o Espírito Santo está haciendo sua obra. Vamos adorar a nosso Criador. E el dia 12 al 14 vamos ter uma grande concentração. O cupo é para 500 membros, pero não curiosos que venham na fiesta aqui a comer, a ver-se uns aos outros. Queremos que venham hermanos comprometidos de abrir os puestos de avançada, ajudar em la obra médico-missioneira, ajudar como colportores, ajudar, hermanos, dando estudos bíblicos, abrindo novas igrejas, abrindo seu ministério, para que o Espírito Santo pueda encender um montão de focos de luz de verdade presente ao redor da terra, e que se cumpla a missão, se cumpla a profecia, e o Senhor venga pronto. Assim, hermanos, que estamos colocando nosso granito de arena, o pastor Juan Rivera estará com nós, já confirmado,
e também estarão, mis hermanos, vários hermanos, obreiros, médicos, misioneiros. Vamos ter talleres, charlas, vamos que al final, hermanos, hacer um cierre bonito. Vamos estar lançando também em este encontro, por primeira vez, hermanos, o manual de como abrir um sanatório, não somente a parte teórica ou espiritual, mas a parte também legal, de como abrir um sanatório, porque a vezes queremos meter-nos a dar uma de doutor e usar roupa branca e falar de coisas como médico, então isto complica e isto põe tropeço, temos que aprender um montão de coisas. Portanto, hermanos, vamos ter o manual físico, vai ser grátis, não estamos vendendo, vamos ter o manual físico para regalar a los hermanos. O pastor Juan Rivera promete também trazer um montão de livros para, por fuerte pregón, distribuir aqui em el área de Los Ángeles, Conflito de los Siglos, El Camino a Cristo, a Bíblia, assim que vengan preparados. Pero queremos, hermanos, que haga sua inscrição. Portanto, entra na página Instituto de Salud Total, ou puestosdeavanzada.com, aí você pode fazer sua inscrição ou chamar-nos a los números de teléfonos que aparecem na pantalla. Su servidor, temos o número 951-742-3557. Bueno, mis hermanos, já hicimos a promoção, vamos abrir a palavra de Deus, pero não sem antes pedir o permiso del cielo. Oremos ao Senhor. Com reverência, vamos adorar nosso Criador. Padre amado que estás en los cielos, toda la honra y toda la gloria a tu nombre, porque tuyo, Senhor, es el universo, tuyos são as criaturas, tuya es la iglesia, Senhor, e nosotros apenas siervos para obedecer tu palavra e hacer tu voluntad. Bendice, Senhor, agora este temário, que tu Espírito Santo ponga los textos, las ideias, las palavras, los pensamentos, todo em ordem, todo de maneira que tu obra, assim como allá en el Pentecostés, a la lluvia temprana pueda ser más gloriosa la lluvia tardía, cuando venga el Espíritu Santo en poder para dar, Señor, esta capacidad para concluir la obra de Dios en la tierra. Bendice a mis hermanos, aquellos que están por la pantalla, guárdanos, ó Dios, prepáranos para tu venida. Já entramos en la reta final, estamos mirando, Señor, cuán peligrosos são esses tempos, la crisis está chegando. Toma-nos em tus manos e guia-nos, Senhor. Pedimos por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Muito bem, hermanos, estamos passo a passo avançando com este temário. Alguns já me estão falando que estão entendendo claramente e já vamos com 15 temas. Assim que estamos trabalhando forte para, por lo menos, quem sabe ponernos 5 mais, há muito que falar. Todavia tenho um tema, hermanos, que está intocado. Pero sigam mirando os temas em la sequência. Estamos numerando, não? De um adelante, para que você não se vá perder ou perder algum tema que é muito importante. Bueno, em PowerPoint temos, que você pode mirar, que temos uma bibliografia para que você não se quede apenas escutando o seu servidor. Há que ler, há que estudar, há que aprender. E esta bibliografia você pode encontrar em YouTube. Você vai à internet e você vai mirar que há um montão de livros. Não é todo, mas há já uma ideia. A palavra de Deus, claro, é a base, mas a hermana White tem um livro muito importante que é Vida em el Campo, de la ciudad al campo. Aí está, este livro é importantíssimo. Pero el punto, mis hermanos, es que muchos van al campo para esconderse de la bestia, esconderse de la persecución, y no tiene nada a ver esto con esconderse. Esta obra de ir al campo es prepararse, hermanos, para hacer la obra del Señor. El nieto de la hermana White, Arthur White, con Sutherland, él ha escrito este libro de la derecha, poderoso libro, excelente libro, de la ciudad a la vida rural. Leiam, estudiem. Este livro, hermanos, em internet também vem com Vida em el Campo, os dois estão mesclados aí, juntos. E abaixo, a la parte de abaixo, a la esquerda, temos em la editora Harvest Book, este livro, El Manual Médico Misionero. Você pode bajarlo também em tu computadora, assim que você tem muito material. Agora, este outro del meio, azul, abaixo, não é um livro tanto espiritual, aunque tem muitas citas de la hermana White, de la Biblia, pero esse sí es más práctico. Então, tu puedes sobrevivir
lean este livro, busquem mais informação. E a la derecha, abaixo, é a história da escola Madison e do porquê la perdimos. Aí temos escrito por Sutherland este livro, Vance Farrell, e este livro é poderoso para o que é os puestos de avançada. Portanto, hermanos, estamos mirando claramente de que em esta hora temos que fazer a obra do Senhor com sabedoria, com discernimento, com lógica. Não podemos ir por la loucura de los predicadores. Há muita loucura, meus irmãos, em esse tempo. Por isso, nós agora temos que estudar, pedir a unção do Espírito Santo para poder seguir adelante. Eu estou muito contento porque estou mirando por internet que se estão levantando vários pastores também em vários lugares predicando este tema. E temos, meus irmãos, o pastor Molina, Rubén Molina, temos o pastor Gerardo Contreras, temos o pastor Juan Rivera. Bueno, há vários pastores que estão abrindo obra de puestos de avançada. E assim que vamos unir-nos em las ideias, em los materiais, porque temos muito que aprender. Há que reunir um banco de semillas. Allá em Sudamérica já estamos trabalhando em esto e já temos maíz criollo, porque é muito importante que tenhamos uma maíz verdadeira para o tempo del fim. O maíz, hermanos, como o trigo e o arroz, são elementos importantíssimos. Claro, a papa, a yuca, porque tem carboidrato e a família, os hermanos em el puesto de avançada necessitam o carboidrato. Portanto, o maíz que cresce tão fácil, é muito importante que tenhamos o maíz verdadeiro. Assim que temos que formar um banco de semillas em cada puesto de avançada. E a la vez que você tem uma semilla ou uma raiz, como a yuca ou algo, não? E você nos comparte, nós outros compartimos com você, e assim vamos intercambiando materiais, livros, PowerPoint, semilla, hasta herramientas. Por dizer, hermanos, aqui tenho comigo, tenho um livro que apenas comprei, está em inglês, diz Wood Gasifier Builder's Bible, quer dizer que é uma Bíblia, entre comillas, né? Ou um manual, vamos dizer assim, de como montar vamos dizer, como se chama, me foi a palavra, vamos a ver se agarra aqui em inglês, é como montar, meus irmãos, um motor de gás a lenha. Bueno, não é bem motor, vamos usar a palavra motor, pero é como montar uma máquina para produzir gás de cocina, pero com o combustível de lenha. Você põe a lenha aqui e sai aqui o gás para mover o caminhão, o carro, o que seja, ou quem sabe a estufa, não? O horno, o refrigerador para manter a comida fria, e você pode mantê-lo com gás, e você pode fazer isto. Então, estamos abrindo o puesto de avançada em Brasil, se Deus permite, e vamos estar colocando allá a indústria de como montar esta máquina de produzir gás a lenha, com o combustível de lenha. Assim que temos, hermanos, que aproveitar agora todo o que podamos para preparar-nos, porque a la crise vamos necessitar energia, allá a clínica necessita, pois aí passar o extrator para fazer os jugos, o aire caliente durante o inverno, não? E o aire ar-condicionado al verano para os enfermos, e todo isso necessitamos de energia. E então, hermanos, aqui temos uma fonte de energia, mas temos outras que estamos trabalhando em Brasil, que são os painéis solares, e agora isso está bem fácil generar energia ou luz elétrica em qualquer lugar. Por isso, hermanos, glória a Deus, porque temos todavia esse tempo que o Senhor nos está dando de trégua para preparar de maneira prática os puestos de avançada. Aqueles que não se preparem, como estamos lendo um montão de textos, se vão complicar, porque, meus irmãos, estarão despreparados. Bueno, vamos começar então, meus irmãos, o temário de hoje, porque estamos falando de agricultura, pero déjame compartilhar antes uma cita com você e ajuda-nos a compartilhar isto para que vários irmãos puedan receber esta luz. O livro, hermanos, que tenho à mão, Testemunho para a Igreja, é o tomo 2, página 396. Testemunho para a Igreja,
para a igreja, tomo 2, 396, a página. Diz assim, hermanos: por lo que se me ha mostrado, solo un pequeño número de los que profesan la verdad en estes últimos días serán salvos. Agora escutem esto, mis hermanos. Dice claramente aí, mis hermanos: les he dicho que de acuerdo a lo que se me mostró, solo un pequeño número de los que ahora profesan creer en la verdad serían al fin salvos. Ahora mira lo que ella va a decir: no porque no podían ser salvos, sino porque no quisieron ser salvos del modo indicado por Dios. Seguiram a igreja, seguiram falsas enseñanzas, seguiram pastores, seguiram doutrinas, seguiram ministérios, pero não seguiram a luz. Por isso, mis hermanos, estamos dando que usted agora leia, hay que leer. Dice a Bíblia em Oséias: mi pueblo foi destruído porque lhe faltou el conhecimento, la luz. Oséias 4:6. Então agora já não há excusa, mis hermanos. Já não há excusa. Temos que ler, temos que estudar, temos que aprender. Então, mis hermanos, aqui diz assim: es que não é que Deus não queria salvá-los, é que eles queriam ser salvos de acordo com o método de eles. E, portanto, não podemos. Imagina que Noé dijera assim: não, Senhor, isso de barco para mim não funciona, eu não vou saber fazer isso, e muito menos minha família, vamos inventar outra maneira. Claro que Noé não podia fazer isto, e nem tampouco nós outros. E Deus ha dado um plano, e o plano e o arca de Noé para esse tempo agora são os puestos de avançada. Portanto, mis hermanos, dijo el ángel que a obra, e já não vou colocar outra vez, já coloquei muitas vezes, que a obra não vai ser concluída em las cidades por aqueles que vivam em ellas, e sim por aqueles que foram ao campo e que se prepararam para venir com o rosto iluminado de santa consagração. Então, mis hermanos, aqui em PowerPoint, hoje temos o temário, que diz assim, hermanos, o temário de hoje: Vida em el campo, escola modelo Madison. Agora aí está, hermanos, o temário que já começamos a charla passada: Agricultura e el ABC de la verdadeira educação. Aí está a cita que leí já em 2 de Coríntios, hermanos, e Provérbios também, não? Quem siembra escassamente segará, pero el que siembra abundantemente também segará. Hay, hermanos, uma cita bíblica que todavía não hemos leído. Esta cita la encontramos em el libro de Gênesis, me parece, capítulo 41. Aí está, hermanos, en la pantalla, la história de José em Egipto. E mira, mis hermanos, dice assim, el capítulo 41, a ver aqui onde está exatamente. Aqui está, dice assim, capítulo 41 de Gênesis, vamos ler aqui o versículo 54. Dice: e comenzaram a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Uau, que tremendo, hermano. 55 dice: cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. 56, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Mira, por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. 57, de toda la tierra venían a José, a Egipto, para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Queridos hermanos, aquí hay un puesto de avanzada. Aquí hay un puesto de avanzada. Hubo una visión, hubo una preparación, hubo espiritualidad, hubo obediencia,
Pero mis hermanos, aonde não havia espiritualidade, aonde não havia obediência, aonde havia dureza de coração, o hambre havia chegado e agora estavam desesperados. Bueno, eu já he hablado bastante, hermanos. Você pode viver sem uma casa. Se queima tu casa, pues você segue vivo. E pode ir a baixo de um puente, com um amigo, a um albergue, você segue vivo. E que tal se te roubam tu roupa? Pois você pode conseguir uma outra roupa, não? E, ou quem sabe hasta agarrar uns periódicos nas bolsas e cobrir-se. Hasta Adão e Eva hicieron com hojas de um árbol uma roupa. Pero sem água e sem comida, você não vive. Sem água, sem comida, não podemos viver. Portanto, mis hermanos, dice la Biblia, hermanos, que José había sido iluminado por el Señor. José tuvo un sueño, hermanos. O mejor, el faraón tuvo un sueño, pero José le dio la interpretación. Dice así el libro de Génesis 41, versículo 28. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado. Hermanos, esto es algo importantísimo. Dice el versículo 29. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y dice el versículo 30, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Hermanos, estamos en esta hora. Está terminando el tiempo de las vacas gordas. Está terminando la hora de abundancia. E, hermanos, estamos para entrar, dice la Biblia, estamos já predicando em vários temas esto, eu falei sobre as trompetas, falei muito sobre esto, estamos entrando a la hora de gran tribulação, tempo de angústia como nunca ha habido desde que há homens sobre la tierra. Nada de lo que passou em el diluvio, ou a destruição de Jerusalém, ou a destruição de Sodoma e Gomorra, ou qualquer outro momento da história não se compara com o que está por sobrecorrer a la tierra. Portanto, mis hermanos, en esta hora de gran angustia, de crisis, de tribulación, el pueblo de Dios no puede ser derrotado. Por eso yo le mencionaba que Apocalipsis 13:7 no puede cumplirse en nosotros. Dice ahí, hermanos, la palabra de Dios que Satanás, a través de su delegado, le da un golpe a los santos y al mundo. E se lhe permitiu fazer guerra contra os santos e vencerlos. E também se lhe deu autoridade sobre toda tribo, língua e nação, pueblo, língua e nação. Pero nós, se obedecermos ao Senhor, vamos estar, hermanos, em benefício, vamos estar positivo, não morrendo de hambre, pero ao revés, agora com abundância para compartilhar com outros. Então, disse a Bíblia, hermanos, disse a Bíblia, e el hambre consumirá la tierra. Esto es lo que leímos ahorita en Génesis 41:30. Y es lo mismo que va a venir ahora. Y el hambre consumirá la tierra. Esta abundancia toda será olvidada. La gente que tiene carros y que tiene mansiones y barcos y que tiene un montón de aparatos y tecnología y mucho dinero al banco, ¿qué es esto para la crisis? ¿Quién come barcos? ¿Quién come dinero? ¿Quién come oro? ¿Quién come casa bonita? Nadie. A la hora de la hambruna, mis hermanos, lo que la gente busca es comida, es agua para sus necesidades. Portanto, mis hermanos, aquí dice así, versículo 31, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. ¡Wow! ¡Qué historia! Entonces, mis hermanos, la Biblia menciona que Jesús, en su sermón profético, pudiera leer bastante, pero no más un pequeño versículo para contextualizar lo que voy a hablar, porque estoy hablando de la agricultura. Dice así el capítulo 24, hermanos, del libro de Mateo, Mateo capítulo 24, es una cita muy conocida
de la iglesia dice así, hermanos, el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y hambruna y terremotos en diferentes lugares. Queridos hermanos, pero dice la Biblia, versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Y si yo le pregunto si todo esto que viene es el principio, ¿qué va a ser el fin? Por eso que este José decía a Faraón, mira lo que viene, es lo que Dios te está mostrando, es algo tremendo, preparémonos. Por tanto, la iglesia en esta hora, como José, tiene que ser, mis hermanos, las manos del cielo para ayudar a ese planeta moribundo, hermanos, que está para enfrentar la mayor crisis y no sabe lo que va a venir. Por tanto, mis hermanos, José preparó un puesto de avanzada. José preparó un puesto de avanzada. Esto es lo que debemos preparar ahora. A donde, mis hermanos, cuando llegue la crisis, podamos abrir los brazos. Aquellos que nos acusaram de alarmistas, aquellos que nos acusaram de loucos, aquellos que nos chamaram de fanáticos, aquellos que rechazaram a nuestra persona em suas reuniões, que nos botaram de suas congregações, pero agora estarão tocando nossa porta para pedir ajuda, igualito que os hermanos de José, quando lo haviam herido, echado al pozo, lo querían matar y por último le vendieron como esclavo y le echaron entre los paganos para desaparecer con él. Pero Dios cambió la situación, Dios cambió la historia y ahora Él sería el que abriría su puerta para invitarles a su mesa y a comer de su comida. Queridos hermanos, yo creo que esa historia se va a repetir otra vez. Bueno, vamos entonces ver un poquito más, hermanos, porque ya he mencionado que Dios ha dado luz. Dios ha dado luz. Ya leí, no voy a regresar, pero tengo en PowerPoint aquí el método de la hermana White, donde que el libro Mensajes Selectos, tomo 3, ya he leído toda la visión, ¿no?, de cómo debemos plantar ahora. Si usted quiere más detalles, va al tema anterior y ahí colocamos cómo podemos plantar en cualquier lugar com êxito, para que tenhamos excelentes frutas e também vegetales para esta hora. Assim que este método, hermanos, produz algo tremendo. Diz aí este livro, hermanos, Joias de los Testimonios, el trabajar la tierra es una de las mejores ocupaciones que pone en actividad los músculos y da reposo a la mente. El estudio de materia de agricultura debe ser el ABC de la educación dada en nuestras escuelas. Esta es precisamente la primera tarea que debiera iniciarse. Nuestras escuelas no debieran depender de productos importados en lo que se refiere a cereales, verduras y frutas, que tan esencialmente son para la salud. Entonces, hermanos, a la luz de esta cita, lo que es la agricultura no es, por decir, lo que una persona, por decir, não tuvo oportunidade en la vida, pues vai al campo a plantar. Adán y Eva eran agricultores. El pueblo de Dios, hermanos, ellos eran personas rurales. Cuando miramos como Dios llevó a Abraham y cómo llevó a la nación de Israel a vivir de la tierra. Por eso, mis hermanos, ahora nosotros tenemos que abrir los puestos de avanzada en el campo para que tengamos una obra de sostén propio, agricultura orgánica, y aprender las hierbas medicinales para atender los sanatorios, para poder tener la hidroterapia y la fitoterapia para sustituir las drogas. Pero esta escuela, hermanos, no puede estar quebrando las piernas, tiene que ser una escuela de sostén propio. Por tanto, el Señor nos llamó a poner la agricultura y las industrias. ¿Qué significa esto de industrias? Tal vez que vamos a tener que hacer dos programas con este material, porque son muchas las industrias. Yo no voy a hablar aquí de las industrias específicamente, pero quiero hablar del concepto de las industrias. Entonces, hermanos, tenemos que abrir una panadería. ¿Por qué? Si tenemos
allá en el campo, vamos a decir, los vegetales, las frutas, todo lo que es la alimentación del campo, pero ahora tenemos una panadería, y si aprendemos a hacer un pan medicinal, podemos a través de los obreros médicos misioneros y de los colportores atender la ciudad. Por eso no podemos meter nuestro puesto de avanzada a 100.000 kilómetros de una ciudad, no hay manera de atender la ciudad. Algunos dicen, no, tenemos que ir allá al pico de la montaña, al último, donde no nos van a encontrar. Pero esto no es la idea de puesto de avanzada. Por eso yo decía, hermanos, que un montón de hermanos adinerados, leyendo esos libros, pues tengo que ir al campo. Pues claro, tiene dinero y hace una mansión allá, y tiene su comida, tiene sus empleados, y los pobres. ¿Y qué decir de los pobres? Por eso que hay que abrir puestos de avanzada, no es para ir a esconderse de lo que viene, es, mis hermanos, para que podamos en este momento prepararnos, capacitarnos para la obra misionera final, el arranque de la obra para las grandes ciudades. Portanto, hermanos, la panadería com pan medicinal, e a la vez podemos colocar a apicultura. Em Brasília estamos colocando agora como produzir el própolis para câncer, el própolis para câncer. Então, mis hermanos, aí vamos estar trabalhando com dois tipos de abejas. Uma abeja que tem o aguijón e que pica, ¿no? E a outra que não tem o aguijón, que qualquer niño pode poner a mão assim al panal e não lhe vai passar nada. Então, hermanos, na apicultura também temos, claro, a produção de la miel, pero esta produção de própolis é muito rentável. E se levantamos dinheiro com os vegetais, as frutas orgânicas, criollos, ¿no? Todo orgânico, biológico. Se levantamos dinheiro com os panes, galletas, massa de pizza e todo isso de maneira medicinal que não le vai inflamar a gente. E se levantamos dinheiro com a venta del própolis, porque esse própolis é 15 vezes mais caro ao mercado afuera, hermanos, que o valor de la miel. A miel por si solo já é muito buena, pero el própolis especial é 15 vezes mais caro. E então, com este dinheiro, podemos, hermanos, atender a gente grátis em el sanatório e podemos atender a gente grátis à escola de los profetas, porque há muitos hermanos humildes que, como não têm su degree, su diploma, su doutorado, ¿no? Eles querem servir ao Senhor, querem entrar na obra do Senhor, mas não estão academicamente preparados, não sabem falar em público, não sabem ler bem, não conhecem muito de la ciência. Pois então los matriculamos grátis e lhe damos a escola grátis para preparar-se para a reta final. Há duas áreas, hermanos, que eu estou mirando que devemos trabalhar agora para preparar este remanente. E que tristeza o que vou falar agora. É muito triste o que vou falar agora. Não vamos poder contar com aqueles hermanos que estão por muitos anos viciados com um adventismo de dormir. Porque são adventistas apenas de vir à igreja e tragar um sermãozito e ir à casa dormir. Vêm à igreja outra vez, tragam um sermãozito e aí já assistiram 1 milhão de sermões e à casa dormir. E não fazem nada. Portanto, hermanos, já não podemos estar contando que vamos concluir a obra de Deus na terra com um grupo de pessoas de braço cruzado e dizendo apenas que é santo porque pertence a uma igreja. Agora necessitamos, mis hermanos, de soldados em el campo de batalha. Por isso queremos levantar, hermanos, los colportores e os obreiros médicos missioneros. Vamos estar treinando esta gente. E aí, hermanos, é o que mencionava a classe passada, que Jesus, quando vino, passou por alto o fariseu, o doutor, e o saduceu, e o essênio. E Jesus foi com allá um pescadorzito, allá uma rameira, e esta mulher, hermanos, ganhou a obra misionera em Samaria, mais que os discípulos de tantas almas que trajo ao Senhor. E ele buscou samaritanos e pecadores, e com esta gente hizo sua obra. Creio que a la reta final, o Espírito Santo vai fazer outra vez o mesmo. Agora imagina se eu trago um pastor aqui, e um anciano, e um diácono, e um diretor de escola sabática, eles pongo sentado aí e empiezo a falar. Bueno, eu estou falando já meia hora, vamos dizer, e eles já estão aburridos assim já mirando para um lado.
E já como que, já querem escapar-se, já estão aburridos, porque por anos já tragaram tanto sermão que já não tem sabor. E quando estamos predicando, hermanos, em las iglesias, para aquele grupo, como que viene del pentecostalismo, evangélicos, e uno já está sem voz de tanto predicar, 1h30 hablando, e eles aplaudindo, dizendo, adelante, queremos mais, danos o mensaje, danos a verdade presente, e uno já está flojo aqui de las piernas predicando, e eles querem que uno siga predicando. Agora, se você vai na igreja, que já está acostumbrada a escuchar o mensaje, se você predica 1 hora, olvida, você está predicando para a igreja, apenas para as bancas, a gente já se foi, não tolera nem que estar 1 hora já escutando a palavra do Senhor, é aburrido. Então, mis hermanos, em este momento temos que buscar esta gente, hermanos, mira, e eu me entristeço tanto com o que vou falar agora, o que hace falta, hermanos, escutem isto, não, a crisis não é financiera, decimos que há uma crise financeira, pero Deus é o dueño de la plata e del oro, ou não está escrito em Ageu 2:8, Ageu 2:8, quase nadie lê este livro, é um livro pequeno, pero mira, o que diz a Bíblia, mía es la plata y mío es el oro. ¿Quién está por detrás? ¿Quién es dueño de todo? Dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, no tenemos una crisis financiera, porque Dios tiene todo oro, toda plata para invertir en su obra. Lo que hace falta, mis hermanos, y Jesús casi con lágrimas mencionó allá en Juan capítulo 4, la seara es grande, pero lo que hace falta, la crisis, no es de dinero, es de obreros. La seara es grande, pero los ceifadores, los obreros, son muy pocos. Queridos hermanos, entonces en esta hora tenemos que abrir la puerta para esta gente que viene de afuera, les vamos a enseñar. Y les decía, la miel a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Queridos hermanos, aí está a crise. Esta é a crise. Obreiros consagrados, obreiros dedicados, obreiros dispostos a dar sua vida por la obra del Maestro, como ele estava disposto a dar sua vida por nós outros. E isto, dentro de 2 temas, creio que eu vou falar do maior problema entre nós outros, que é o problema, mis hermanos, de venir para ser servido. E por isso os puestos de avançada estão quebrando, por isso os puestos de avançada não progressam. Porque, mis hermanos, uno vai para allá pensando que allá me vão dar comida, me vão dar casa, me vão dar todos os serviços, quando em realidade eu sou um servo e para allá tenho que ir para servir, para ajudar. E se me toca lavar os banhos, eu vou lavar os banhos. E se me toca fazer a comida ou lavar os platos, eu vou lavar os platos. E não importa quem comeu, porque eu sou um servo. Isso vou predicar em 2 mais ou menos ou 3 temas para adelante. Por isso os puestos de avançada também não avançam. Então, mis hermanos, estamos em crises, tremenda crisis, pero Deus manda arrancar e manda estabelecer as indústrias. Então, temos que aprender todo esto. Vamos aprender todos os detalhes, vamos estar ensinando a los hermanos de verdade presente todo isso. Pero há outras áreas aí a la pantalla, por decir, eu tenho a construção, pois isso é muito importante, aprender a ser os edifícios com diferentes tipos de materiais. E isto, mis hermanos, é muito importante, porque se é que vamos a las ciudades para ajudar a los pobres, e há muita gente que está dormindo em barracos, aí entra a ratazana, a cucaracha, entra o frio, entra a lluvia, é algo terrível. ¿Por que não podemos ir com esta gente pobre que não tem nem sequer uma casita? ¿Por que não lhe podemos construir uma casita para eles? Eu tenho uma cita, depois vou poner, se é que me alcança o tempo, que a irmã White manda ter um cuidado especial com os pobres. E eu estou conversando com um montão de líderes, pedindo ideia, que podemos fazer para ajudar a los pobres, porque o rico já tem seu dinheiro, já tem sua conta bancária, ele pode comprar sua mansão, sus fincas, não uma finca, pode comprar um montão, hectares de terra, com água, com cascada, e com cabanha, com casa, com árvores frutales. Pero e o pobre? Que hace o pobre? Então, o Senhor, hermanos, nos manda atender al pobre, al huérfano, al extranjero, al que se va a convertir. Todavía están en el mundo, pero al futuro por fe ya los podemos ver viniendo a la luz de la verdad. Pero ¿a dónde van cuando abracen la luz?
Por isso a igreja está despreparada, hermanos, para lo que viene. Tenemos que dar prisa en hacer los puestos de avanzada, como manda el Señor y como nos habló ahora a través del libro de Génesis, la experiencia de José. Y cuando llegó la terrible hambruna, la terrible crisis, él estaba preparado para compartir la comida con la gente. Bueno, hermanos, entonces, lo que Dios está mandando, hermanos, es que trabajemos fuerte. Ahora ya no hay tiempo a perder. Hay que dar prisa. Vamos a la pantalla, aquí tengo una cita. Dice así, un lugar de refugio. Dice ahí, hermanos, al principio sentimos que la finca de la escuela era demasiado grande. Habíamos planeado en nuestra mente una finca ideal para la escuela, la cual sería pequeña, pero mantenida tan limpia y ordenada que sería un modelo. Mira, la idea es tener un lugar como modelo, eso es lo que la hermana Quay estaba buscando. Pero ahora dijo, cuando le dijimos a la señora White nuestras objeciones al tamaño de la finca, dijo que vendría el tiempo cuando muchos que están ahora viviendo en las ciudades seriam forçados a salir para poder vivir la verdad y que nosotros deberíamos hacer de la finca un lugar de refugio. Hermanos, en el Antiguo Testamento había ciudades de refugio. Este puesto de avanzada tiene que alcanzar esta función. Sigo leyendo. Hacer de la finca un lugar de refugio, donde algunos de ellos pudieran quedarse por un tiempo y aprender cómo ganarse la vida por medio de la agricultura. Entonces tendrán el ánimo para salir al campo, donde pueden encontrar tierra, hacer una casa y educar a sus hijos en armonía con la ley de Dios. En el tratado titulado The Nashville Agricultural and Normal Institute, ahí está esta cita, hermanos. Esta es la escuela de Madison. Hermanos, entonces, esta cita en inglés menciona claramente de que los hermanos pioneros de Madison, ellos querían comprar un lugar chiquito, un lugar pequeño. Pero la hermana White dice, no, tenemos que encontrar algo grande para poder abrir, para que cuando venga la gente, sean forzados a salir de las ciudades, puedan venir con nosotros a recibir el entrenamiento y la capacitación. Por eso, hermanos, en São Paulo, Brasil, ya compramos, en Sudamérica, ya compramos 17 hectares, pero nem toda la área es useful, como se dice, es apropiada para ser usada, porque hay una parte nativa, de mata nativa, que no puede ser derrumbada. Entonces ahora estamos pidiendo al Señor que nos ayude a comprar la tierra ao lado, porque no hay casa, y tal vez el dueño la venda, y ya estamos tratando de hacer contacto con el dueño para comprar, para extender esta área, donde podemos colocar no solamente los frutales, pero más industrias. Por eso necesitamos ahora, hermanos, de la ayuda de los hermanos para poder hacer esas maniobras rápido, en cuanto hay tiempo. Entonces, mis hermanos, ahí está la indicación. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo, donde pueden poner su casa en la tierra y cultivar sus propios frutales y verduras, y donde sus hijos pueden estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Mi mensaje es, lleven a sus familias lejos de las ciudades. Ahora, ¿cuántos lugares? Mira, Consejo sobre la Salud 212 dice, Dios ha calificado a su pueblo para que ilumine al mundo. Portanto, el puesto de avanzada no es para una persona solita irse y esconderse de la crisis que viene. Tenemos una misión que es iluminar el mundo. Y dice, le ha confiado las facultades mediante las cuales deberán extender su obra hasta que abarque el mundo entero. Wow, cuando yo leo esto, hermanos, yo temblo, porque no es solamente ir a Brasil y a esconderme de lo que va a venir, de la tempestad. No, tenemos que ir a Argentina,
Temos que ir a Chile, a Peru, a Paraguai, Uruguai, Colômbia, temos que ir a Equador, e cada país de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, de Europa, vamos dizer, allá, hermanos, e por que não África? África está passando por uma grande crise agora, hermanos, e bueno, todo o mundo, pero que tremendo, hermanos, agora Itália, e com este vulcão, hermanos, todo o mundo está comocionado, Austrália, hermanos, todo o mundo está sofrendo as consequências de desastres naturais, guerras, como em caso de Paquistão, com esses talibanes. Bueno, todo o mundo está sofrendo, hermanos, temos que dar prisa de abrir os puestos de avançada. E disse assim, hermanos, agora regresso a la cita, com esta luz, disse, em todas partes de la tierra, não somente em São Paulo ou aqui em Estados Unidos, em todas partes da terra deverão estabelecer sanatórios. Mira a palavra, plural, não um, não dois, não três, sanatórios, montão em todas as partes da terra, escolas, casas editoras e as facilidades. Aí eu coloquei entre parênteses, indústrias necessárias para o cumprimento de sua obra. Qual é o cumprimento da obra? Iluminar o mundo. Aí disse, Deus ha calificado a seu povo para que ilumine al mundo. E por que não podemos iluminar al mundo? Porque não estamos seguindo o método de Deus. Estamos seguindo um método humano. Então, hermanos, disse esta carta 25, 1902, debieran ver que pode hacerse por essas instituições, porque aqui diz assim que as facilidades necessárias para o cumprimento da obra, a última frase. Agora aqui diz, deviera ver que pode hacerse por estas instituições para estabelecer tales indústrias, de maneira que nossa gente que deseje deixar as cidades pueda obter casas modestas, uma cabaninha allá de madeira, humilde, casas modestas, sem um grande desembolso de recursos e também onde puedan encontrar empleo. Hermanos, eu lhe perguntava, ¿qué podemos fazer por los pobres? Temos que darles trabalho. Pero hermanos, esto es lo que me asusta, porque mis hermanos, hay un montón de gente impía con nosotros, impíos con nosotros. La iglesia se ha inflado de impíos. Hubo um pastor que me contou uma história, me quedei triste al escuchar a história, que uma irmã bem intencionada, que se convertiu à verdade presente, mirando todo esto, e comprou uma terra e começou a atrair a gente. Disse, hermanos, quem quer poner allá sua casita, pois allá comprei uma terra muito grande, está bem bonita, tem água, e foi metendo a gente. Pero ela não hizo um contrato, não hizo nada, um término legal onde pudiera respaldar-se, porque a terra era de ella. Pero por amor e confiada de que os hermanos somos todos santos, ela agarrou um hermano que allá estava, que se metió allá, e então o hermano disse, hermana, você com uma terra tão bonita, você sua casa tão humilde, que tal se hacemos uma casa melhor para você? E a hermana, bem intencionada, le dio el permiso, empezó a comprar los materiales, pero ya a la hora de la construcción empezó a mirar que algo raro estaba pasando porque metía mucho dinero y no aparecía todo el material, y material de pésima calidad y todo eso. Bueno, al último, entre comillas, este hermano que allá estaba metido, dijo, aquí está la cuenta por la casa que construí para usted. Pero la hermana dijo, hermano, pues yo gasté todo mi dinero para comprar esta tierra, yo no tengo más dinero. No, hermana, usted me debe este dinero porque yo construí su casa. Y ahora la demandó. En otras palabras, la hermana con amor que abrió su tierra, su finca, para un puesto de avanzada, perdió casi todo porque ella ahora foi demandada legalmente, e vocês sabem que em este mundo, quem tem um papel à mão, e ela não tinha nenhum contrato, nada firmado, e agora o Senhor dizendo-se um hermano de verdade presente, lhe arrancou a terra da irmã. Estamos, mis hermanos, em uma hora muito crítica, muito crítica. Por isso vamos estar aqui em el mês de novembro,
hablando a los hermanos que querem abrir su puesto de avançada, hay que respaldar-se. Enquanto podemos, hay que respaldar-se com todo o que é legal, porque há muita gente malo intencionada que quer abrir puestos de avançada e por isso a obra não pode progressar. Então, meus irmãos, aí disse claramente que devemos levar os pobres, estabelecendo indústrias e desta maneira, de uma maneira simples, humilde, atender a los pobres para que puedan ter su casa e su comida. Aí está então, hermanos, minha preocupação com esto. Tenho agora, hermanos, pouquito de tempo todavía, depois regresso pouco mais com as indústrias, vamos falar montão de coisas que devemos fazer na indústria, pero déjame explicar pouquito, hermanos, os princípios de los puestos de avançada. Tenho aqui 10 princípios, depois regresso outra vez com as indústrias. E esses 5 minutos que me hace falta, eu quisiera dizer que essas escolas têm que ter programa, temos que desenhar borrão, onde que cada que vai meter-se aí adentro tenha que seguir esses princípios, firmando que vai estar em harmonia com tudo isso. Portanto, meus irmãos, número 1, estes puestos de avançada não têm que estar bajo la obra. Você vai dizer, assim era Madison? Assim era Madison. La hermana White, hermanos, foi perseguida por el adventismo em aquele tempo, la mandaram allá a Austrália por causa de los 3 primeiros itens que lhe vou falar agora de maneira rápida. E o primeiro ponto era que a escola Madison devia ser levantada de maneira independiente, não vinculada abaixo do sombrero de la obra de aqueles dias, porque já havia, hermanos, em aqueles dias controle da obra. E aí, meus irmãos, 3 grandes peligros que eu vou falar ao futuro dentro de los puestos de avançada. Número 1, el orgullo. Número 2, el egoísmo. E número 3, meus irmãos, espírito dominador. E, portanto, meus irmãos, temos que desprender-nos de qualquer ser humano que nos esteja dominando. As primeiras cidades foram construídas por tirano, dominador, Nimrod. Isso nem me alcançou o tempo de falar de isso, mas isso é importante que eu falara como começaram as primeiras cidades. Então, meus irmãos, a administração tem que ser independente, temos que ter liderazgo, uma junta coordenadora local, onde está presidente, onde está secretário, tesoreiro. E de aí, hermanos, temos os hermanos que compõem a junta coordenadora e que administram as indústrias, a escola, a clínica, todas as áreas que devemos atender. E hace falta, hermanos, eu não coloquei aí, mas sim estamos planeando para Brasil poner um orfanato. E isso é muito importante porque, já que não podemos contar com esta gente de afuera que viene viciada com tanto pecado e problema, pois se você agarra niño, é mais fácil educar niño chiquillo, e então aí lhe põe o niño a la escola, lhe põe o niño a la agricultura, lhe põe o niño a aprender a lavar os platos, hacer comida, e este niño e esta niña vão ser instrumentos poderosos, como fueran Samuel e Timoteo e José e Daniel, que de niño aprenderam a verdade presente. Juan el Bautista, não? Essa gente foi poderosa na obra de Deus, pero Deus los apartou desde pequeños. Samuel tinha 3 anos quando foi metido na obra de Deus, pero cresceu, hermanos, dentro do santuário e aprendendo os oráculos sagrados e, portanto, pudo administrar a obra do Senhor em meio da crise. Portanto, temos que regressar outra vez. Então, ponto número 1, a obra de los puestos de avançada não pode estar bajo a administração adventista, bajo nenhum concepto, porque há controle e aí, hermanos, se desvia do propósito por lo qual Deus nos quer levantar. Também, número 2, devia ser levantada com os aportes e ofrenda de los mismos hermanos e todo aquele que deseja ajudar. Então, nós não pedimos muita ajuda para a Sudamérica, porque eu estava bajo o sombrero de outro ministério, não quisiera criar conflito de interesse,
pero já me desprendi e agora sim vamos estar pedindo ajuda para os puestos de avançada. E um puesto de avançada tem que ajudar a outro. Isso é muito importante, hermanos. Vamos dizer, padre e madre ajudam seu filho para crescer. O puesto de avançada mais forte tem que ajudar o mais débil, o que está começando. E isso é muito importante para que o Espírito Santo venga com poder a la hora final para ajudar-nos. Também, hermanos, número 3, devia estimular-se a los hermanos adventistas a que eles buscaram aportes de outras pessoas que desejavam uma melhor educação para seus filhos, para ajudar a la escola de Madison. Estes eram os princípios de la escola. E esses 3 primeiros pontos queimaram a irmã White com os líderes de la obra, de tal maneira que la mandaram para muito lejos. Número 4, devia oferecer educação gratuita a seus estudantes. Mais adelante vamos estudar como vamos fazer isso e o Senhor nos explica. Número 5, devia generar seus próprios recursos econômicos para seu mantenimento, instalando indústrias várias em seu recinto. Número 6, os professores, tanto como os alunos, têm igualdade de condição, direitos e privilégios. Não há mero aqui que manda, não. Somos iguais em todos os direitos, responsabilidades e privilégios. Claro que cada qual ocupa um rol distinto, isso sim. Número 7, a agricultura deveria ser sua primeira atividade e esta era praticada por todos, incluindo os pastores e professores. Agricultura. Número 8, a educação se centrava em el aspecto integral del aluno, espírito, alma e corpo, e não obter meros logros acadêmicos. E agora, número 9, tanto os alunos como maestros, lejos de la ciudad, em contato com la naturaleza, deviam estudar a palavra de Deus e aprender, hermanos, lo que era el orden de Madison. E assim, mis hermanos, número 10, devia se praticar a reforma pro salud com todos de igual maneira. Bueno, vamos concluir com este momento agradecendo ao Senhor e a la seguinte etapa vamos estar dando continuidade às indústrias. Oremos ao Senhor. Padre amado que estás en los cielos, oh Senhor, ha derramado tanta luz sobre nós. Te alabamos, te agradecemos, porque de la misma maneira como Tú has orientado a Noé para construir una arca, también nuestra arca de Noé, Senhor, la queremos aprender para não equivocarnos. Guarda-nos del mal. Úsanos, Senhor, para abrir el camino, para ajudar a outros, para atender a los huérfanos, los pobres, Senhor, aqueles que vão convertir-se e que vienen del mundo, de las tinieblas. Oh Padre amado, bendice tu obra, levanta tu pueblo, despierta las vírgenes, Senhor. Úngenos com el colirio del cielo, quita las escamas de nuestros ojos. Te lo pedimos por Jesús, a quien damos toda la honra y gloria. Amém. Pero el Senhor nos quiere llevar al campo. Pero entonces queremos colocar vários temas sobre a verdadeira educação, porque é muito importante que podamos entender isto, e se não entendermos isto, escute estas palavras, está em el livro The Christian Educator, 1 de agosto de 1897, diz assim: agora, como nunca antes, necessitamos compreender a verdadeira ciência de la educação. Se não la compreendemos, nunca tendremos um lugar em el reino de Deus. Portanto, mis amados, agora o Senhor quer borrar toda nuestra educação de Babilônia e quer reeducar-nos outra vez. Por isso, o Senhor nos quer levar ao campo. Portanto, queremos apresentar a você o projeto de los puestos de avançada. Vamos estar estudando sobre a obra de sustento próprio, a verdadeira educação, sobre a agricultura orgânica. Vamos estar estudando sobre os sanatórios, a reforma pro saúde, a obra médico-missioneira. Assim que vamos organizar vários temas.